Bora lá para mais um episódio. Hoje eu gostaria de falar sobre contratação. É uma pergunta que eu recebi outro dia, tenho procurado fazer uma seleção de perguntas aqui para trazer, esses temas das pessoas, porque se alguém me perguntou algo, essa resposta pode servir para outras pessoas, e esse episódio de hoje responde uma pergunta que me fizeram. Giovanni, por que ninguém me contrata? Por que tá tão difícil assim ser contratado? Essa pergunta, obviamente, é uma pergunta muito abrangente, até meio difícil de responder, porque não tem uma única resposta certa, mas respondendo para essa pessoa e trazendo esse tema aqui para a gente discutir, vamos chamar assim, né? E algumas possíveis respostas para você pensar na melhor resposta para você. Eu trouxe aqui algumas reflexões que eu queria fazer e que acho que possam contribuir para o seu momento, para a sua carreira, para aquilo que você está vivendo e para aquilo que você deseja, que talvez seja diferente da pessoa que me fez essa pergunta. Vamos lá. Contratar produtores, compositores / produtores de trilha sonora depende de várias coisas, né? A primeira coisa que eu falaria para você, e muitas das coisas que eu vou dizer aqui, eu vou ensinar lá dentro do Clube dos Produtores de Trilha com método, com ferramenta, então a gente vai explorar isso lá com muito mais detalhes, com muito mais cuidado, né? Mas só para trazer algo mais abrangente aqui para vocês, a primeira coisa que você tem que pensar é na qualidade e na frequência da sua trilha. Duas coisas, qualidade e frequência de produção, né, de finalização das suas trilhas. Se a sua trilha já está numa qualidade de mercado, a probabilidade de você ser colocado para fora e de encontrar possíveis clientes é maior. Ou seja, a qualidade da sua trilha tem que ser muito boa. E eu falo frequência por quê? Frequência / constância, tá? Aquilo que você consegue, qual é a melhor e a maior frequência que você consegue produzir, porque a depender do mercado que você entrar, o mercado vai te sugar. Isso já aconteceu comigo, eu tive que sair de alguns projetos, inclusive, de alguns mercados, vamos chamar assim, porque ele era tão grande e demandava tanto que eu não ia entregar, né? Pelo tempo que eu tenho, eu não vivo só da indústria da música. Eu, Gevandro, não vivo só da indústria da música. Eu tenho uma outra empresa e divido meu tempo entre lá e aqui por opção, né? Agora, se você quer viver apenas da sua produção de trilha sonora, vai ter mais tempo, vai ficar full time, você sabe o tempo que você quer despender, todo mundo sabe o tempo que quer despender para isso, e em função do tempo que você quer despender para produzir, você pode pegar uma quantidade maior de projetos, vamos chamar assim, né, para montar catálogos, para fazer ali a sua estratégia de acordo com a sua meta específica, tanto financeira quanto de crescimento de mercado. Então, a primeira coisa que você tem que pensar é, a sua qualidade musical está em qual nível, né? Compare a sua música, entre em várias bibliotecas, compare a sua música, leve aí a sua trilha, por exemplo, numa rádio de uma região, peça opinião de pessoas que lidam com música, no sentido de comprar trilha, não só o seu amigo músico, porque aí o cara não vai falar, às vezes ele não vai entender de trilha, gente que usa trilha, literalmente, e que pagaria por trilha, peça a opinião dessas pessoas. E casado com isso, né, com a qualidade, a frequência, por quê? Porque a depender do mercado que você entrar, vai depender de mais frequência ou menos frequência. E se você não conseguir suportar essa frequência de entrega de projetos, a coisa pior que pode acontecer com você é você se queimar. Isso é péssimo. Você não entregar projetos, você não ter resultado, e não tendo resultado, o que vai acontecer com você é você se queimar, e aí tudo aquilo que você sonhou vir por água abaixo, porque você não vai conseguir ter o resultado que você deseja, ok? A segunda coisa é, olhando a sua empresa, olhando a sua carreira, desculpa, como uma empresa, se você não fizer essa transição em algum momento e achar que o tempo inteiro você vai ficar como apenas produtor musical, apenas como alguém que, sei lá, quer produzir de maneira como um hobby e ganhar um dinheirinho ali, se essa for a sua opção, tá tudo bem.
Mas não ache que você, dessa forma, improvisadamente, amadoramente, vai ganhar muito dinheiro e vai se tornar um profissional, porque não vai. Eu não conheço, eu, Gevandro, pode ser que você conheça, eu, Gevandro, não conheço nenhuma pessoa, zero, nenhuma pessoa que de maneira amadora, meio que brincando ali e tal, conseguiu, porque era tão bom no que fazia, uma grana muito boa e um posicionamento de crescimento de mercado muito bom, que as pessoas começaram a chamar esse cara, bum, bombou. Eu, Gevandro, não conheço ninguém. Eu conheço pessoas que demoraram no seu tempo, umas mais e outras menos, umas que investiram desde a faculdade, outras que trocaram um emprego X pela carreira de produtor musical de trilha sonora e deslancharam. Conheço profissionais que já eram profissionais e de algum mercado davam aula, tocavam para alguém, já produzia ali e tal, mas foram migrando aos poucos para o mercado de trilha sonora e por já serem profissionais conseguiram ir nessa leva. Já dei mentoria para várias pessoas assim também. Ou seja, pessoas que foram migrando, entrando nesse mercado de forma séria. Por quê? Porque ele precisa de pessoas sérias. Todo mercado que quer se profissionalizar, né, e toda pessoa que precisa ser um profissional para ter resultado, obviamente vai ter que pensar nisso. Para você ter resultado financeiro, que é a consequência, não é o principal, é a consequência. O dinheiro que você ganha é pela quantidade de coisas que você sabe, pela capacidade de qualidade, pela frequência e por todos os outros conhecimentos que não tem nada a ver com música que você vai ter aí para estruturar uma empresa. Mesmo que seja como a indústria da música é hoje. Uma empresa de uma pessoa só, que é esse estúdio aqui, nada mais do que mas eu tenho CNPJ, nota fiscal, venda, sistema, CRM, financeiro, eu tenho tudo que uma empresa precisa para tocar isso aqui como uma empresa e fazer, dentro do tempo que eu estou me predispondo, o máximo de dinheiro que eu conseguir. É essa a minha intenção, obviamente trabalhando um pouco no mercado de trilha e um pouco no mercado educacional, formando pessoas para virem para esse mercado. Essa é a minha intenção. Se você tem que determinar a sua, se você quer, né, segundo ponto, para a gente finalizar esse segundo ponto, se você quer ser visto, ser contratado, tenha uma empresa formalizada, bem estruturada para você ser visto, conseguir se posicionar como um profissional. Porque se você não for visto como um profissional nas redes sociais, quando você conversa com alguém, a forma como você se veste, como você procede, nos seus encontros, mesmo online com as pessoas, enfim, tudo que você faz, se você não for visto como um empresário de si mesmo, profissional, você não vai ser contratado. Você pode até ser contratado 1 ou 2 vezes, mas você vai ver que as suas vendas vão cair, porque as pessoas que estão nesse mercado, que são literalmente profissionais, querem profissionais para lidar. Querem pessoas que respeitam prazo, querem pessoas que consigam fazer boas trilhas com qualidade e constância, querem pessoas que entendam de contrato, querem a solução daquilo que elas estão procurando, que é uma boa música e um contrato bem feito para que o resultado, em função da música, seja o resultado que elas estão obtendo. Esse é o segundo ponto que é muito importante. E o terceiro, eu poderia falar vários, viu, gente? Mas não quero fazer esse vídeo ficar muito grande. O terceiro, que para mim é complementar a tudo isso, é você, entendendo de empresa, saber fazer marketing, vendas e pós-vendas. O que eu quero dizer com isso? Gevan, lá vem o Gevando de novo com esse assunto, um monte de gente me escreve, cara, fala de produção, fala da música, fala de um monte de coisa. Eu poderia só aqui no canal mostrar para vocês como eu produzo as minhas trilhas, mostrar que VST que eu uso, mostrar... Nada disso vai adiantar e todo mundo vai achar bonito, e eu já fiz isso há muitos anos, e eu vejo pessoas que fazem isso no YouTube, seja com vídeo curto, no Instagram, mostrando como é que ele toca, como é que ele produz, a música. No meu canal do YouTube tem vários shorts aí de pedacinhos de músicas que eu venho produzindo, e vou continuar postando, mas eu não quis mais, e não vou fazer isso mais, é uma decisão minha, de ficar postando como é que eu produzo, como é que isso, como é que aquilo, porque sou eu. Por mais que você copie o meu workflow, por mais que você saiba o software que eu uso, o plugin que eu uso, cara, você vai ter que determinar o seu. É muito mais na minha cabeça, tá? E essa foi uma escolha que eu fiz há 3 anos atrás.
é muito mais importante para você, na minha visão, fazer você se transformar num empresário de si mesmo do que num excelente produtor musical. Porque já tem um monte de gente aí no YouTube, na internet, no mercado offline, inclusive, que vai te ajudar com isso. Então, eu quero ir para uma outra direção. Eu quero te ajudar com o que eu acredito que seja mais importante. Eu tenho mentorados e tenho exemplos que eu posso mostrar, inclusive lá dentro do Clube de Produtores de Trilha, pessoas que fizeram mentoria comigo, e até pessoas que eu conheço, que nunca pagaram nada para mim, enfim, eu conheço pessoas, independente se foram minhas clientes ou não, que não são bons músicos, não são bons produtores, que a música tem uma boa qualidade, não vou falar excelente, e que estão ganhando mais de 10 mil por mês. Por quê? Porque entenderam o outro lado. Não é só fazer a música e ela ser boa. Essa é uma parte, e é uma pequena parte. Vai doer o que eu vou dizer agora, né? E aí você interprete da sua forma. Essa é a nossa obrigação como compositor e produtor musical. É fazer boa música. Ah, Gevandro, você está exagerando. Encare como você quiser, não tem problema nenhum. Mas se eu vou no médico e vou pagar algo particular para ele, a sua vontade não é que o médico seja excelente, não é obrigação do médico ser um bom médico porque ele estudou, tal. Show. Quando você vai num dentista, não é a mesma coisa? Quando você vai num advogado, não é a mesma coisa? Quando você procura um pintor para sua casa, não é a mesma coisa? Por que a música é diferente? Então, um bom músico, um bom produtor musical, no sentido de trilha sonora, né, tem que fazer o serviço dele muito bem, que é entregar o produto trilha sonora com a melhor qualidade possível. Essa é meio que obrigação nossa. Agora, os outros conhecimentos que eu te falei, de marketing, de vendas, de pós-vendas, de finanças, de network, de um monte de coisa, não é todo mundo que gosta de aprender e topa fazer isso. A grande maioria das pessoas que estão no mercado musical não ganham dinheiro exatamente por esse motivo, porque ele não se vê como empresário. Ele fica filosofando, ele fica romantizando a música dele e achando que só sendo bom na música, só comprando plugin, sendo bom no software, sendo bom naquilo, ele vai conseguir o resultado financeiro. E a vida não é assim. Na realidade das coisas, no dia a dia das coisas, é lógico que você precisa produzir uma música boa, mas você precisa ter outros skills e o mundo hoje é generalista, não é especialista. Felizmente ou infelizmente, a depender do seu ponto de vista, na minha opinião, felizmente, né, porque eu sempre batalhei para ser um cara generalista, para não ser excelente numa coisa, embora eu me considere bom em algumas, mas para ser conhecedor de outras coisas, porque quanto mais conhecimentos eu adquiro, né, sei fazer o meu financeiro, eu sei cuidar do networking, lidar muito bem com as pessoas. Se eu tivesse que contratar gente, eu sei lidar com o RH, eu sei fazer as minhas vendas, eu sei lidar com a parte de construir um site, de vender de forma online. Eu aprendi sobre isso ao longo dos anos, demorou, mas hoje eu vendo os meus cursos online, vendo vários produtos digitais, tanto aqui na indústria da música quanto na minha outra empresa. Então você adquirindo competências, skills diferentes de outras áreas de uma empresa, você vai ficar melhor e é isso que vai fazer você crescer. Não tem como. Então, para a gente terminar esse terceiro ponto, eu vou focar em 3 coisas. Você não é contratado, como terceiro e último ponto aí para a gente finalizar esse vídeo, porque você não faz marketing, vendas e pós-vendas de forma casada. Muita gente que me procura acredita que postar a música tocando no YouTube, no Instagram, ou então postar ele tocando, ou então fazer algo específico em cima da música, que é o seu produto, nas redes sociais, seja no YouTube, Instagram, TikTok, o que for, isso é marketing. Isso é uma pequena parte do marketing. Você tem que estudar o que é o marketing de conteúdo, que não é o marketing de produto, para você aprender a fazer conteúdo, que não é só o seu produto. Até o marketing só do produto é uma parte do marketing. Então você tem que aprender a fazer marketing de conteúdo para atrair o máximo de possíveis leads, que não são todos clientes, para transformar uma pequena parte desses leads em clientes durante o seu processo de vendas. Então, saber fazer marketing para saber fazer vendas e converter o que chegou de interessados para você em clientes, que é um número muito pequeno. Ah, e o pós-venda, Gevandro? Pós-venda é
Depois que eu atendi aquele cliente, forneci lá as músicas, entreguei, pode ser um site, pode ser qualquer coisa, só aqueles sites, obviamente, de músicas não exclusivas, né, uma biblioteca de música exclusiva, não tem relação com a gente nenhuma, então é só subir a sua música lá e tentar vender. Então essa relação para esse mercado, ela é diferente, não é do jeito que eu estou falando aqui. O jeito que eu estou falando aqui vale para todas as empresas em mercado offline e algumas empresas que estão também no mercado online, ok? Só para esclarecer esse breve ponto. E o pós-venda atendi o cliente pela primeira vez, a partir daí e toda vez eu tenho que fazer ele voltar. Tem gente que tem uma caralhada de clientes que já atendeu e que nunca mais falou com eles. Isso é a maior, vou chamar de burrice, tá? Para não exagerar. É a maior falta de noção empresarial que essa pessoa tem. Por quê? Porque o pós-venda chega a ser de 7 vezes mais barato. Anote isso aí. É de 7 a 10 vezes mais barato você vender de novo para alguém que você já vendeu pelo menos uma vez do que você captar um cliente pelo marketing. Um novo cliente, um novo lead, né, que talvez possa virar um cliente. Dentro de uma empresa, a gente tem uma jornada do cliente. Ela é composta por marketing, vendas, a produção / entrega daquilo que você faz, né, no nosso caso a música, e o pós-venda. Essa jornada tem um fluxo. E marketing, vendas e pós-vendas, salvo a sua produção, que é obrigação sua, né? Marketing, vendas e pós-vendas tem contato com o cliente vê o seu marketing nas redes sociais, o cliente está em contato com você quando você vende e o cliente está em contato com você quando você vende de novo através do pós-venda. Por isso que você precisa aprender a fazer marketing, vendas e pós-vendas para juntos potencializar toda semana, fazer um pouquinho de cada um, para que essas 3 áreas, ou departamentos, ou macroprocessos, chame do que você quiser na sua empresa, para que eles 3 juntos possam potencializar o seu resultado. E aí, respondendo a pergunta que dá nome a esse vídeo, por que você não é contratado? Porque você não está fazendo isso da forma exata para o seu nicho, que você, né, de música, ou algo que você determinou. Então é uma composição de várias coisas. Eu não tenho empresa, eu não faço marketing. Se você não faz marketing, você não aparece. Se você não faz venda, você não recontacta o cliente para poder vender para ele de novo. Se você não sabe fazer venda, não tem o seu funil, ou seus, né, dentro do seu funil, vários mecanismos de venda montados, uns automáticos, outros não tem um processo de vendas com CRMzinho, que é um sisteminha, que pode até ser uma planilha montada para você saber em que momento da venda, qual cliente está com você, você não vai conseguir o resultado. A questão não é por que eu não sou contratado, a questão é como é que eu trago mais novos clientes através do marketing e como é que eu faço os meus ex-clientes, que eu vendi pelo menos uma vez, voltarem a comprar de mim. Esse mecanismo é um mecanismo empresarial que você precisa aprender. E aí a pergunta que eu te faço para você começar a fazer é: não faça mais a pergunta, como é que eu devo ser contratado, Gevandro, tal. É como é que o que você tem que aprender para você se tornar um empresário da música, para você atrair os clientes até você. Porque através do marketing, só para não evoluir demais nesse tema aqui, isso eu vou ensinar lá dentro do Clube dos Produtores, o marketing ele tem 2 vieses, né, que subdividem em outros, mas 2 principais. O inbound ou outbound, ou muita gente gosta de chamar, quem é profissional de marketing gosta de chamar de geração de demanda e captação de demanda. Gerar demanda é eu colocar no mercado algo para que mesmo a pessoa que está lá, que não queira me ver, possa me ver. Por exemplo, um anúncio. Quando você está scrollando aí no seu celular, aparece vários patrocinados, vários anúncios de produto, de serviço, de um monte de coisa que você já está ali procurando ali, até que a inteligência artificial desses algoritmos ouve você falar no celular, começa a te mostrar, não é? Livro, plugin, sei lá, qualquer coisa que é de seu interesse, que você clicou uma vez, a partir dali começa a aparecer um monte daquelas mesmas coisas, vários anúncios. Gerar demanda é colocar coisas para fora, forçosamente. Por quê? Porque eu não escolhi ver aquele anúncio. Foi a empresa que está fazendo aquele anúncio que me colocou como público-alvo, e aí a plataforma
daquela rede social, me viu como público-alvo e mostrou o meu perfil, mostrou o anúncio daquela pessoa no meu Instagram, no meu TikTok, no meu YouTube, onde quer que eu utilize ali a rede social ou a plataforma digital. Isso é gerar demanda. Agora, captar demanda é de forma orgânica em várias plataformas, que é o que eu, Gevandro, eu opto em fazer. Eu não gasto dinheiro com anúncio, eu gasto zero. Tudo que eu conquisto é com orgânico, gratuito. Então, por isso que eu digo que é possível. É de você colocar conteúdo no mercado, é de você captar a demanda, você colocar conteúdo no mercado em plataformas distintas para que, através desse conteúdo, as pessoas venham até você. E o marketing precisa ajudar o pós-venda com isso também. O marketing pode ajudar a gerar demanda com ex-clientes e o marketing pode ajudar o pós-venda a captar demanda também de ex-clientes. Então o marketing pode fazer isso para novos clientes, pessoas que nunca te viram, ou para ex-clientes através do apoio com pós-venda. Se você vê marketing, vendas e pós-venda, se a sua empresa, mesmo que seja igual a minha, de uma pessoa só, se você enxergar a sua empresa como se ela tivesse 100 pessoas em cada departamento desse, você ia pensar de forma diferente, agir de forma diferente, padronizar certinho esses processos para que essa empresa, inclusive, se preparasse para crescer. Se você pensar hoje que a sua empresa é pequena, mas ela tem um porte de uma grande, ou seja, está preparada para ser uma empresa grande, que é o que eu procuro fazer com as minhas duas, você estrutura as áreas da sua empresa de uma forma profissional para funcionar certo, mesmo pequeno. Essa é a ideia. Se você quer aprender um pouco disso, lá no Clube dos Produtores a gente vai aprender, não um pouco, né? Muito disso aí. O nosso foco vai ser, além de te ensinar a trabalhar com a trilha depois que ela já estiver prontinha, mixada e masterizada, a partir daí é que eu vou abranger os conteúdos do Clube, no Clube dos Produtores, de trilha sonora. Vou trabalhar com os metadados, aonde você tem que subir as suas músicas, quais são as melhores bibliotecas, o que é um mercado offline, tudo que tem a ver com o mercado offline e tudo que tem a ver com o mercado online, para que ao longo do clube, como é um clube, né, de um programa de formação contínua, a gente vai passando por todos esses mercados e você vai aprendendo de forma gradativa, sem pressa, de forma leve, de forma tranquila e com uma comunidade que suporte o apoio que você precisa para crescer e participar e fazer network. Essa é a minha intenção com o Clube dos Produtores, que a gente vai abrir muito em breve, tá ok? Espero que mais esse conteúdo tenha servido aí para fazer você refletir e tomar as devidas providências caso você queira fazer algo, né, para essa carreira tão legal que é a de produtor de trilha sonora, que ainda está escassa no Brasil, que é muito promissora sim, e que já tem muita coisa sendo apresentada, seja através de mim e de outras pessoas aí na internet, e eu espero que você também colha o mais rápido possível os resultados, né, de tudo que você está conquistando e está querendo conquistar aí na sua carreira e na sua futura empresa. Fico por aqui, abraço para todos e até o próximo episódio. Tchau, tchau, pessoal.